Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um live FJU nessa semana especial, nossa última semana desse jejum de Daniel, nessa Semana Santa que eu imagino que você deve estar vivendo, não é verdade? Uma semana que mudou a humanidade. Mudou o destino da humanidade, literalmente. Foi nessa semana que a gente celebra a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E por isso, todos os dias nós estamos tendo reuniões especiais em todas as igrejas universal e o nosso encontro jovem também, nesse final de semana, vai ser especial. Então a gente está convidando você para pensar nas coisas de Deus. Olha só que legal. O jejum de Daniel, que é justamente isso, né? A gente desfocar daquilo que não importa, de informações inúteis, para você focar naquilo que importa. Agora imagina fazendo isso nessa semana que representa tanto, que mostra ali aquilo que Deus mais quer pra gente, que é justamente que a gente venha alcançar o arrependimento para que a gente possa ter o perdão e receber o Espírito Santo. Jesus, antes de subir, ele disse: não saia de Jerusalém até que o Espírito Santo venha sobre vós. Falou para os discípulos isso. É o que ele quer para você também. Então, participe de uma reunião. Participe, você não vai perder nada. Nada. Sabe que tem gente que vai na igreja só mesmo na Semana Santa, né? Só na Sexta-feira Santa, domingo de ressurreição. Então, se você é desse tipo, não tem problema não. Vai. Mas vai numa Universal que você vai ver como que você vai gostar. Tá bom? E a gente está aqui hoje, estou aqui com a Milena e com o Fábio, que vão compartilhar um pouquinho da história deles. A Milena é de Santo André, a Fábio é Zona Sul, aqui em São Paulo. Ambos paulistas? Sim, senhor. Nascido, crescido. Mas já saíram de São Paulo alguma vez? Eu já sim. Você nunca saiu? Nunca saí. Nem para ir no Rio? Não, senhor. Nem em Minas ali, né? Nem cruzar ali E você já saiu? Saí, morei 10 anos na Bahia. 10 anos na Bahia. Sim, prefere aqui ou lá? Aqui. Aqui? Lá é para passeio. Para passear, para passar férias, né? Exatamente. Ó, tem baiano assistindo a gente aqui. Então, vem trabalhar aqui, baiano, e aí você volta aí para passar férias, tá bom? Então, a gente vai intervalo rapidinho. Você que não conhece sobre Força Jovem, dá uma olhadinha nesse vídeo que a gente já volta já para conhecer a história deles. O que é ser jovem? Talvez você não tenha certeza. A maioria das pessoas não tem. Ou talvez você pense que precisa ser como todo mundo. Mas será que nós, jovens, temos que nos limitar a isso? Estamos aqui para te mostrar um caminho diferente. A FJU, ou Força Jovem Universal, é mais que um grupo de jovens de uma igreja. Somos um movimento sem fronteiras em prol do desenvolvimento da juventude de forma saudável e com Deus. No Brasil, somos cerca de 200 mil integrantes, mais de 60 mil voluntários, totalizando 1,5 milhão de beneficiados anualmente pelas ações realizadas. Existimos para levar você, jovem, a encontrar a verdadeira felicidade que vem do Espírito Santo e a ter um futuro promissor. A sua paixão pelos esportes, música, dança e teatro alimenta a nossa de ajudá-lo a desenvolver os seus talentos. Na era das mídias sociais, realizamos oficinas em diversas áreas como produção de conteúdo, fotografia e design. Tudo isso através de nossos projetos mídia, esporte, cultura e tantos outros. E para quem precisa superar traumas e vencer problemas psicológicos ou emocionais, o projeto Help lhe estende a mão por meio de uma escuta qualificada. Se você quer ser feliz de verdade, aqui é o seu lugar. Toda semana temos o Encontro Jovem e o Algo a Mais, reuniões com mensagens dinâmicas e descontraídas. A FJU também realiza mega eventos como a FJU Night, Mega Help e Luau FJU. Tá esperando o quê? Vem pra FJU!
Vamos lá então, vou começar com a Milena que está aqui com a gente. Fala aí, Milena, quantos anos hoje? Eu sei que a Milena não gosta de falar a idade não, mas 20, uma coisinha. Eu tenho 25. 25 anos. Está há quanto tempo no anos. Força Jovem? No Força Jovem eu fiquei durante 6 anos. E aí eu fui para um outro grupo nesse meio tempo. Fiquei 3 anos e eu voltei faz 6 meses. 6 meses, Sim, né? senhor. Você cresceu na Igreja Universal? Não? Como é que foi? No início eu nasci, né? Minha mãe me apresentou na igreja. Só que por ela não ser firme, consequentemente eu também não conseguia, né, permanecer firme. Então... Você dependia dela te trazer. Exatamente. Eu fui apresentada, mas eu não permaneci. Ela era aquela pessoa que vinha, mas não ficava firme. Ela ia, voltava, não pegava firme nunca. E aí, nesse meio período, meus pais eles se separaram. Né? Eu cresci num lar totalmente desestruturado, onde minha mãe era muita briga, né? Meu pai traía minha mãe, né? Então eles se separaram. E aí eu cresci sem a presença do meu pai. Então ali já gerou uma carência muito grande, né? Porque eu não tinha a figura de um pai, a figura de um homem, né? E a minha mãe, ela sempre trabalhou muito. Ela sempre trabalhou em casa, só que ela sempre trabalhou muito. Até hoje é assim, minha mãe ela trabalha muito. Então isso gerou uma carência em mim, né? E aí nesse meio tempo a gente foi para uma outra denominação, uma outra igreja, né? E a gente ficou lá durante 3 anos. Minha mãe chegou a ser líder lá, inclusive. Só que ela era líder lá, só que a nossa vida era um inferno. Então ela pregava aquilo que a gente não vivia. Ela estava ali pregando, ensinando as outras pessoas, as outras moças. Só que a nossa vida não condizia com aquilo, né? Tava tudo um caos dentro de casa, né? Meu padrasto era alcoólatra, né? Então eles brigavam muito dentro de casa, a ponto de saírem na mão. Então eu presenciei muitas vezes a minha mãe e o meu padrasto saindo na mão, discutindo, eles iam um para cima do outro. E chegava a vezes eu ter que apartar eles, né? Então eu cresci em um lar assim, meu padrasto alcoólatra. Você tinha perdido o pai. Perdido o pai. Sem a presença do pai. Sem a presença do pai. E quem veio para repor? Repor era meu padrasto. Pior ainda. Pior, que ele era alcoólatra, né? E aí era um inferno, bispo, dentro de casa. Um inferno. Minha mãe extremamente nervosa. Meu padrasto alcoólatra já não ajudava também. Então aquele nervoso dela era cada dia pior, né? Totalmente espiritual. E aí foi que eu fiquei revoltada, me revoltei. Por quê? Nesse meio período, eu sofri um abuso, né, sexual de uma pessoa da família, né? E aquilo me causou muito mal. Qual idade que você tinha? Foram 2. O primeiro eu era criança, eu não tinha consciência de que aquilo tinha sido um abuso, eu fui ter depois. E o segundo foi na adolescência, né? E aí aquilo me acarretou muito ódio, muita mágoa, eu me sentia impura. E depois daquilo, eu desenvolvi algo que não era para ter sido desenvolvido naquela idade. Porque eu passei a ficar com meninos, isso na infância, passei a ficar com meninos na escola, na creche, coisa que uma criança... Na creche? Na creche eu estava ficando com meninos, porque foi quando aconteceu o primeiro abuso, né? Quer dizer, então o primeiro abuso você não tinha ideia que você estava sendo abusada. Não tinha ideia. Mas aquilo ali despertou algo em você. Despertou algo que eu não deveria ter despertado naquela idade, a minha sexualidade, né? Então eu passei a me envolver com meninos já muito nova, né? Passei a ter olhos que eu não deveria ter para certas coisas. Então aquilo me fez muito mal. E era algo que eu não compartilhei com ninguém. Mesmo depois que eu tive consciência de que aquilo foi um abuso na infância e na adolescência, eu não compartilhei com a minha mãe, com ninguém, na minha família, com ninguém. Por quê? Porque, bispo, eu tinha medo. Porque eram pessoas próximas. As 2 pessoas eram pessoas próximas. E eu tinha consciência que se eu falasse, ia ser um caos muito grande na família. Então aquilo eu guardei pra mim e eu sofria sozinha. As pessoas achavam que estava tudo bem, mas quando, na verdade, eu sofria calada, sofria sozinha. E não falava pra ninguém. É complicado, é uma situação complicada, né? Eu recomendo, por exemplo, você que foi vítima de abuso, você que talvez esteja sendo vítima de abuso. Existem vários tipos de abuso, né? Sexual, verbal, físico. Mas se você está sendo vítima de abuso, eu aconselho você a falar com quem possa te ajudar. Não adianta você sair falando. Falar com quem não vai te ajudar só vai piorar a situação. Então você vai compartilhar aquilo ali com alguém na escola. Você compartilha com isso aqui. Isso aí não vai resolver o seu problema. Você tem que falar com alguém que vai ajudar você
a superar aquilo ali. Você tem que superar. Ah, mas eu não sou o culpado, eu sou a vítima. Você é a vítima. Mas exatamente porque você é a vítima, você é que mais sofre. Então, como superar isso? Como vencer isso? A gente tem, por exemplo, o Projeto HELP. Nós temos o Projeto HELP do Força Jovem Universal, que ajuda jovens. Jovens que têm sofrido com depressão, automutilação, jovens que pensam em se matar. E muitos por causa disso. Sim, senhor. Né? Muitos entraram na depressão por causa disso. Muitos se cortam porque se acham um lixo, porque já foram abusados, abusadas. Então, é um projeto, voluntários, que pessoas que vão poder te ajudar. Falar com um familiar, mãe, talvez, que vai ajudar, que possa ajudar. É claro, existem casos, eu imagino que é por isso que muitos não falam, que a menina pensa assim, a minha mãe não vai acreditar em mim. Sim, já vi muito. Então vai ficar pior para mim ainda. Vai falar que você é louca, você está mentindo, ou então você que provocou aquilo ali. Né? Sim, sim. Que aí a situação fica pior ainda. Fica pior ainda. Que aquele que poderia ajudar está ali... Está piorando a situação. Piorando a situação. Então, você tem que saber com quem falar, né? O que falar, como falar, para que venha tirar esse peso de você, para ajudar você a vencer. Então, você guardou aquilo ali. Né? Guardei, não falei para ninguém. Agora já sabem? Sim, sabe, agora já sabem. Minha família sabe. Então, não é nesse programa que vão saber, já sabem. Já sabe. Sim, senhor. E aí eu procurei, eu tinha um vazio muito grande, né? Devido a todos esses traumas, todos esses problemas desde a infância. Então era um vazio que doía muito e era palpável. Aquilo doía muito. E eu era tão carente que eu precisava estar rodeada de pessoas e de amigos. Então eu era muito amigo. E eram pessoas ruins. Pessoas que não acrescentavam em nada na minha vida. Então eu comecei a me envolver com amizades ruins, que me levaram a fazer coisas que eu não teria feito sozinha. Né? Então, por ser muito fácil influenciada, mente muito fraca, né? Uma Maria vai com as outras, literalmente. Tudo que falavam para mim fazer, eu fazia. Então, eu comecei a ir nas baladas, comecei a ir nas matinês, isso já muito nova. Comecei com uns 13 anos, já estava já... 13 anos? Nesse nível. Não podia nem entrar, né? Lugar que não podia nem entrar. Exatamente. Já aconteceu de eu fazer RG falso para poder entrar nesses lugares. Mas você tinha aparência, assim, de mais velha, ou não? Não. Tinha que mentir mesmo. Tinha que mentir. E aí eu entrava nesses lugares, então eu bebia muito de dar PT, né? Eu usei drogas, maconha, usava cigarro, bebia muito. E detalhe, minha mãe achava que eu não estava fazendo nada. Então eu fazia aquilo escondido. Ela sabia onde eu estava. Ó, mãe, eu vou ali numa festa. Só que ela não sabia o que eu estava fazendo. Então ela achava que estava tudo bem, mas não estava, porque eu estava aprontando escondido da minha mãe. Entende? E aí nessa, minha mãe foi para a igreja, voltou para a igreja. Quando ela se deu conta do caos que estava dentro de casa, que a gente precisava de ajuda, ela já conhecia a Universal. Aí ela lembrou. Ela lembrou. É lá que eu vou conseguir ajuda. É lá que eu vou conseguir socorro. E aí ela voltou para a igreja. Só que eu não, eu continuei no mundo. Então o que ela fazia? Minha filha precisa de ajuda. Eu vou levar ela obrigada. Aí o que ela fazia? Se você não for para a igreja, você não vai sair final de semana. Aí eu tinha que ir para a igreja. Aí eu ia com a cara feia, bispo. Ia com a cara feia, não gostava de ir para as reuniões. Na quarta-feira eu não deixava prestar atenção. Chegava sexta-feira, eu colocava o pé na igreja, eu começava a me tremer, passar mal. Porque estava tão pesada, tão carregada, que eu passava mal. E eu gostava de... Na época tinha um site chamado Cabuloso. E era site de coisas macabras, então... Por isso que essas fotos aí, você gostava dessas coisas aí? Sim, senhor, eu gostava dessas coisas. Aquilo ali era o quê? Teu aniversário? Meu aniversário. Eu estava comemorando um aniversário, o tema do meu aniversário era aquele. Macabro, hein? Macabro. Eu gostava dessas coisas, eu tinha prazer. Então eu entrava nesse site, esse site tinha vídeos e fotos de mortes horríveis. E eu gostava de ver aquilo. De onde vinha isso? Bispo, espiritual, totalmente. Carregadíssima. Chegou a ter envolvimentos com... Não, nunca. Outras religiões, essas coisas? Meus pais. Meu pai, ele foi do candomblé e a minha mãe também. Né? E isso espingou em mim, consequentemente. E aí eu gostava desse tipo de coisa. Então, o que eu fazia? Eu ia para a igreja para poder sair. Aí minha mãe começou a lutar por mim. Antes de acabar as reuniões, eu ia para a igreja, antes de acabar as reuniões eu saía, porque eu não queria que ninguém me chamasse para o grupo jovem, os obreiros. Porque assim que acaba a reunião, o pessoal faz o atalaia.
E aí eu corria dos obreiros, eu corria dos jovens, porque eu não gostava. E aí, certo dia, uma obreira chegou até mim, né? E queria me ajudar, só que eu não permitia que ninguém me ajudasse. Eu não queria ajuda, eu era muito orgulhosa, muito prepotente, arrogante, né? Então eu tratava muito mal os obreiros. Já chegou a 2 obreiras tentarem me ajudar e elas desistirem, porque eu era muito difícil de lidar. Sofrendo, mas orgulhosa. Sofrendo, mas orgulhosa. Não gostava da igreja, não gostava do Bispo Macedo, né? Padrão. Mas que mal que a igreja tinha feito? Qual Nenhum. Você fala assim, não gostava do bispo, não gostava da igreja, não gostava da Força Jovem. Motivo. Qual o mal que tinham feito para você? Bispo. Pelo contrário. Então era totalmente espiritual. Não era Milena. Era o mal que estava agindo na minha vida, né? E aí eu comecei a ir para a igreja, só que aquilo, trancada. Não abri o meu ouvido para ninguém, para nada. Não queria ajuda. E aí uma certa obreira chegou em mim, usada por Deus, extremamente paciente. E ela teve muita paciência comigo. E ela começou a cuidar de mim. Eu permiti. Por quê? Porque eu reconheci que eu precisava de ajuda. Então, caramba, eu precisava de ajuda, né? Eu estava ali no meu fundo do poço. E por que eu não deixava ninguém me ajudar? Por quê? Tão orgulhosa. E mesmo assim resistindo. Eu na igreja. Certo dia, eu fui para uma festa e eu falei, eu vou fazer nessa festa o que eu nunca fiz antes. E aí nessa festa eu bebi muito, fiquei muito bêbada. E eu usei uma droga, que era o LSD, que eu não sabia que tinha tamanhos, né? Tem o pequeno, o médio, o grande, tem tamanho. E aí o combinado entre os amigos foi todo mundo usar a droga. Acabou que eu usei sozinha, isso eu já bêbada. Nessa, quando eu me toquei, eu já indo para a igreja, mas não estava, né, convertida. Eu me troquei do que eu tinha feito, né? Eu fui procurar o rapaz que eu tinha comprado a droga. Ele falou, você não comprou, agora você se vira. Então aquilo foi um caos porque eu tive uma overdose. Por estar muito bêbada e ter usado a droga inteira, eu tive uma overdose. Então eu comecei a ter alucinações, eu via bichos na parede, no chão, no teto, né? Como eles falam, é a bad trip, né? Eu fiquei muito mal mesmo. E ali eu vejo que foi Deus mesmo, porque por vezes as pessoas gravaram um vídeo meu, né, nesse estado, e eu querendo me jogar da moto que eu tava, querendo me jogar do lugar que era 2 andares. Eu queria me jogar porque na minha cabeça, se eu me jogasse, eu ia voar. Então ali eu já via uma ação do mal querendo acabar com a minha vida, né? Querendo me matar. E aí quando eu me vi nessa situação, nesses vídeos que me mostraram, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? Então eu passei a pedir ajuda para a obreira. Nessa, a primeira pessoa que soube dos abusos, né, que tinham me causado foi a obreira. Eu tive que abrir para ela esse abuso. Porque se eu não me livrasse daquilo, eu entendi que se eu não me livrasse daquilo, eu não ia conseguir me converter, eu não ia conseguir ser liberta. Né? Então eu falei para a obreira dos abusos, falei tudo o que estava acontecendo. Essa obreira extremamente paciente me ajudou. Com toda a paciência do mundo, a gente fez propósito junto, ela me acompanhou. E aí, esse tudo na Bahia, esse caos todo na Bahia. E aí eu tive meu encontro com Deus, na Bahia. Passei O que foi mais difícil para você deixar? Porque você deve ter tido esse processo, a libertação, de conversão. O que foi mais difícil para você deixar? O mais difícil foi as amizades, bispo. Eu era muito envolvida com amizade. Muito. Então eu era dessas que gostava de estar envolvida. Você era influenciável ou influenciava? Influenciável. Era muito influenciável, bispo. Eu precisava estar rodeada de pessoas para ser feliz, porque eu me sentia especial assim, estando rodeada de pessoas. Então eu faria qualquer coisa para agradá-los, não chamar atenção. Sim, totalmente. Até aquilo que fosse contra a minha vontade, eu fazia para poder agradar as pessoas. Esse é o problema das más amizades. Né? Exatamente. Quer dizer, que não são amigos de verdade. Aí vem aquilo, você falou, todo mundo combinou de usar droga e ninguém usou, só você. Só eu. E você poderia ter pulado aquele segundo andar morrido. Ainda tem gente estúpida que, desculpa falar assim, mas que defende a liberação das drogas, né? Tem gente que defende a liberação de drogas. Imagina, você está usando a droga lá, a pessoa pulando as janelas. Como é que pode? Um caos, bispo. Pois é. Um caos. E aí eu permiti que essa obreira me ajudasse. Só que mesmo assim, ela me ajudando, faltava entrega minha. Então eu estava ali na igreja, mas eu estava mal.
Teve uma época que eu fiquei tão mal, eu estava dentro da igreja, as pessoas achando que eu estava bem, mas eu estava mal espiritualmente longe de Deus. Então teve um episódio que eu peguei a Santa Ceia e eu joguei fora. Eu joguei no lixo a Santa Ceia. Porque era uma falta de temor muito grande também que eu tinha, né? Caramba, me dá até vergonha de falar disso. É constrangedor. Mas você sabe, acho que foi melhor você jogar a Santa Ceia fora do que você tomar ela sem mudar. Sem mudar. Porque até ali era um pão e um cálice. Mas você tomando ela e querendo ter comunhão com Deus sem estar pronta, aí você estaria fazendo de carne do que ele fez. Era melhor não participar. Era, sim, senhor. Sim, senhor. Eu joguei fora, joguei no lixo. E aí eu comecei a permitir que a Bíblia me ajudasse, comecei a pegar firme. Então comecei a ir no grupo jovem, que era outra dificuldade, porque eu não gostava. E aí comecei a dar ouvidos ao que era falado, a palavra de Deus, porque eu não dava, até então eu não queria ajuda. E aí foi nessa que a gente voltou para São Paulo. Eu e minha mãe, nós voltamos para São Paulo. Eu sem o Espírito Santo, não tinha recebido ainda. E aí totalmente perturbada ainda, né? Um obreiro do coordenador do grupo jovem começou a me ajudar. Aí foi lá toda a libertação, encontro com Deus. Depois dessa libertação, depois de você mudar o seu jeito de ser, essas coisas, como é que você recebeu o Espírito Santo? Você recebeu o Espírito Santo? Sim, né? senhor. Como é que foi para recebê-lo? Em São Paulo, eu voltei para São Paulo, né? E aí eu comecei a me dar no grupo jovem, né? Comecei a me dar no grupo jovem, comecei a fazer tudo bonitinho, como eu era orientada, obedeci, né? E aí eu me preparei. Então eu tive que abrir mão de todas aquelas amizades que eu tinha. Eu tive que abrir mão de um sentimento que eu tinha por um rapaz. Eu tive que abrir mão da mágoa que eu tinha. Por quê? Quando você fala assim, eu tive que abrir mão de um sentimento que eu tinha por um rapaz. Aí as pessoas, né? Mas você disse que não gostava da igreja. Sim, e tem gente que não gosta da igreja porque fica ouvindo coisas e pensa que a gente obriga e tal. Eu tive que abrir mão do sentimento que eu tinha por um rapaz. Alguém mandou você fazer isso? Obrigou, proibiu? Não. Então por que você teve que abrir mão? Eu abri mão porque aquilo não ia pra frente e não ia me fazer bem espiritualmente. Eu queria um compromisso com Deus. E ele não. Então, como que eu ia ter um compromisso com Deus? Como que eu ia me converter? Como que eu ia receber o Espírito Santo envolvida com um rapaz que não queria nada com Deus? Então, quer dizer, não é a igreja que mandou você nada. Não, foi aquilo ali não estava te fazendo bem. Não me fazia bem. Não me fazia bem e ia me afastar de Deus, eu não ia conseguir me firmar nunca. E aí eu tive que abrir mão. Doeu muito, muito, porque eu gostava muito dele. E aí abri mão da mágoa, perdoei, mesmo sem ninguém me pedir perdão. Mesmo sem os abusadores me pedirem perdão, eles nunca me pediram. Teve que vir de mim. Eu decidi perdoar. E você falou com ele? Chegou a falar com ele ou não? Nunca falou? Eu perdoei. Eu perdoei. Eu hoje, se eu ver, não sinto nada. Desejo bem, Deus abençoe, mas eu decidi perdoar. Eu queria? Não. Eu não queria perdoar. Mas não é aquilo que a gente sente. Eu precisava perdoar. Era necessidade. Eu necessitava perdoar porque eu precisava do Espírito Santo. Que é um erro que muitas pessoas cometem, né? Muitas pessoas pensam assim, como é que eu vou perdoar alguém que me fez tão mal? Eu sou a vítima, ele é culpado. Se eu perdoar, é como se eu estivesse livrando ele. E ele tem que pagar pelo que ele fez. Aí que está o erro. Por quê? Porque a pessoa que fez, ela vai sofrer. Não tenha dúvida. Ela foi usada pelo mal, ela vai sofrer. Não tenha dúvida com relação a isso. Ela sofre com isso. Mas quem sofre mais é quem guarda mágoa. Por quê? Eu vou explicar por quê. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. A pessoa que te abusou, às vezes ela tá ali, abusou, ela esqueceu, mudou de vida, não faz mais isso e tal. Mas a pessoa que foi abusada, ela sente aquela dor sempre. Toda vez que você vê o abusador, toda vez que você ouve o nome da pessoa, toda vez que você se lembra. Então, quem sofre é a vítima, mais do que quem fez. Mas se você não perdoar, você vai continuar sofrendo. É aquilo que a gente fala. Você perdoou, você sofre uma vez. Se você não perdoar, você vai sofrer sempre. Sempre, sempre. Então, são vários tipos de sofrimento, né? Então, você fica com raiva, você fica com ódio, você tem pensamentos, você tem gente que, depois do abuso, não confia mais em homem. Em homem.
né? Tipo assim, homem é tudo igual. Então você vai começar o relacionamento com uma pessoa nova, você já tá assim, ele vai fazer isso comigo. Já tá julgando ele, sim. Exatamente. Então, o sofrimento é uma bola de neve. Né? Tem, por exemplo, mulheres que foram abusadas, muitas das mulheres que foram abusadas, elas se voltaram para o lesbianismo. Por quê? Porque elas pensam assim, eu não confio em homem, nenhum homem vai me fazer sofrer de novo, agora eu vou ser o homem da relação. O homem da relação. Algumas dizem isso, né? Tem umas que dizem que não pode falar isso de jeito nenhum, porque diz que na relação não tem homem e mulher, mas tem umas pessoas que falam, eu vou ser o homem da relação, ninguém vai me magoar. Quem magoa agora sou eu. Quer dizer, continua sofrendo. Continua sofrendo. Não sei se você ficou com raiva de homem também. Não. Mas muitos ficam. Mas com certeza você devia ter aquele pé atrás, assim. Sim, vai de que chegar alguém perto, faz de ter mais proximidade com qualquer homem. Né? Eu passei a ter... Eu ficava meio acanhada, né? Porque depois daquilo que aconteceu, poxa vida, que me garante que não vai acontecer de novo? Exatamente. Então, quando você perdoa, você está se livrando do peso. Então você está se livrando. É fácil? Não. Não é fácil. Você chegar para alguém que falou assim, olha, perdoa aquela pessoa que fez aquilo com você, te abusou. Não é fácil, mas é necessário. Por isso que Jesus disse, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Por isso que Jesus, na cruz, apanhou, foi crucificado, quer dizer, bateram nele, fizeram tudo. O que Jesus falou? Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Olha só, apanhando, sangrando, morrendo, crucificado, Pai, perdoa-os, porque Jesus não podia guardar uma mágoa. Se ele guardasse uma mágoa de alguém ali, ele não ia poder subir aos céus, ele não ia vencer sem pecado. Então o perdão te faz bem, não é fácil, mas o Espírito Santo ajuda você a fazer isso. É uma necessidade nossa de perdoar todos os dias. A gente pede perdão. Pai Nosso fala sobre isso, né? Perdoar os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você não tem como ter o perdão de Deus se você não perdoar quem te fez mal, porque você também fez mal para ele. Então, não é fácil, mas é possível. Você perdoa. Perdoei. Hoje, se você vê, não tem problema nenhum. Nada. Não, problema nenhum. Cumprimento, tranquilo. É o famoso morto enterrado. Morto enterrado. Né? Sim, senhor. E aí? Perdoei, né? Perdoei, me livrei das más amizades, decidi me entregar. E aí foi todo um processo. Por quê? A dificuldade para receber o Espírito Santo. Eu achava que eu tinha que sentir alguma coisa. Então eu estava ali, eu já estava fazendo tudo certinho, tinha perdoado, tinha largado as más amizades, estava fazendo tudo bonitinho, evangelizava, ia para a igreja, fazia propósito, mas não recebia. Porque eu achava que eu tinha que sentir. Eu buscava o sentir, eu achava que eu ia sentir um fogo, eu achava que eu ia sentir... Eu ia ver uma pomba branca pousando na minha cabeça, eu achava que eu ia já falar em línguas, eu buscava também muito o dom de línguas. Então eu buscava o sentir, o sentimento. E aí essa foi a minha maior dificuldade também. Até eu entender que eu não precisava sentir, foi outra guerra. E aí a gente começou, né, comecei a fazer o propósito, e aí veio uma vigília do Grupo Jovem. Uma vigília do Grupo Jovem, foi a última do ano, inclusive, 2017. E aí o pastor, ele começou a pregar sobre isso. Os jovens que têm dificuldade de receber o Espírito Santo e não recebe porque acha que precisa sentir alguma coisa. Então, ele explicou, o Espírito Santo é fé, é certeza. Então, eu vou estender as mãos para vocês agora e vocês vão receber o Espírito Santo. Sem busca, sem música, sem nada, sem fundo, sem nada. Então, foi o que ele fez. Ele estendeu as mãos e ele determinou a descida do Espírito Santo. Naquele momento, eu recebi o Espírito Santo. Por quê? Porque eu criei, porque eu entendi. E você também já tinha mudado o seu jeito de ser. Já tinha mudado o meu jeito de ser, abrir mão de tudo que eu precisava abrir. Tinha entendido a necessidade que eu tinha, porque eu precisava do Espírito Santo para permanecer. E eu queria realmente um encontro com Deus, batismo com o Espírito Santo. Eu queria viver uma vida com Deus. Eu queria fazer tudo certo, dali em diante. Então, eu entendi que era fé, que era certeza. E isso é importante, por quê? Porque muitos pensam assim. A gente só tem que ter cuidado, porque tem pessoas que falam, então é só crer? Então tá bom, estou fazendo tudo errado. O pastor fala, receba. Eu creio, recebi. Não, essa crença vem, é uma consequência. Vem do quê? Vem do fato de eu ter mudado o meu jeito de ser, de começar a obedecer a palavra de Deus. Então, por exemplo, eu chego
para ele com uma vida suja, fazendo tudo que é errado. A palavra de Deus fala para eu perdoar. A palavra de Deus fala para eu não fazer isso, não fazer aquilo. Então, eu começo a mudar para agradar a Deus. Então, eu deixo de fazer as coisas que desagradam a Deus. O pecado, mentira, o roubo, adultério, fornicação. Eu paro. Por quê? Porque eu quero agradar a Ele. Então, quando se fala, receba o Espírito Santo, não é assim, tá bom, vem. Eu creio que Ele está me dando o Espírito dele, porque Ele sabe que eu dei a minha vida para Ele. Aí é uma questão de fé. Aí é a promessa. Né? Porque senão tem gente que pensa assim, tá lá fumando, recebe o Espírito Santo. Eu creio, recebi aqui agora. Né? Mas os frutos não vão mostrar diferente. Então você sabia o que você tinha feito. Sim, então, poxa, não tem nada me acusando mais. Não tem nada que me acuse a minha consciência. Eu estou fazendo o que é certo. Eu estou buscando a Ele. Ele prometeu que viria. Né? Ele prometeu que não me deixaria órfão. Então, Ele disse que onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei lá. Está aqui. Então, eu quero. Aí entra a crença. Aí você tem que se livrar, desfazer dos pensamentos, sentimentos, dúvidas. Aí entra a crença porque você está fazendo a sua parte. Né? Sim, senhor. Então foi ali que aconteceu. Sim, senhor. Recebi o Espírito Santo, eu criei, eu tive a certeza. E ali em diante, tudo lindo. Eu não digo que isso por dentro, porque por fora continuou a guerra. Mas dentro de mim existia certeza, existia paz. Aquele vazio foi preenchido, livre de traumas, livre de complexos, livre de tudo de ruim que me causava muito mal dentro de mim. Então, foi uma Milena totalmente diferente. Passei a ver as pessoas e o mundo de uma forma diferente. Né? Não deixei de gostar de coisa macabra. Né? Deixou de gostar? Deixei. Me libertei disso. Né? E tudo lindo, tudo novo, bispo. Hoje sua família vem na igreja? Sua mãe está na igreja? Minha mãe, sim. Minha mãe vem na igreja, meus irmãos também. Você trabalha? Está fazendo o que hoje? Hoje eu trabalho na TOTS, trabalho como PMO, assistente de PMO. Né? Fiz faculdade. E o Força Jovem te ajudou? Muito. Libertação, encontro com Deus, batismo com o Espírito Santo. E hoje obreira pela misericórdia de Deus. E você participa onde? Em Santo André mesmo? Na Catedral de Santo André? Catedral de São Bernardo. São Bernardo, sim, senhor. Né? Qual o dia do Encontro Jovem lá, o endereço, o horário, você sabe? O Encontro Jovem é todo domingo, 4 horas da tarde. O endereço é a Avenida Valdemar Campanha 48. Então tá aí, você viu a mudança na vida da Milena, né? Quer dizer, se você está numa situação como essa, foi abusado, está aí vivendo nas drogas, está sendo um bobo ou uma bobona, seguindo as influências negativas, fazendo tudo que os amigos mandam só para agradá-los. Então, para com isso. Dá um rumo certo na sua vida. Vem para o Força Jovem. Aqui a gente vai te ajudar. Você vai encontrar amigos de verdade. Amigos que vão te levantar. Amigos que vão falar a verdade para você. Vão passar a mão na sua cabeça. Não para julgar, mas para ajudar. Que vão levar você a um nível. É igual um jogador de futebol. Né? O jogador de futebol começa lá na várzea. Por melhor que ele seja, o time da várzea, a qualidade é ruim. Então, quando ele passa para um time profissional, um time primeira divisão, ele vai crescer com aquilo ali. Porque os jogadores que estão ali são bons, são os melhores. Então, o próprio futebol dele vai evoluir. Com certeza, você vindo e encontrando amigos que já estão aqui espiritualmente, eles vão ajudar você a subir também. Tá bom? Você quer mostrar os seus talentos, desenvolver os seus talentos, você tem talento, tem futebol, vôlei, bastante esporte, galera do cultura, tem a banda FJU, teatro, que mais? Dança, tá vindo o Mega Dance aí dia 11 de maio, não esqueça não, hein? No ginásio do Ibirapuera. Então, tudo para você não precisa pagar nada, você precisa sair da sua casa e vir, tá bom? Ela vai estar lá em São Bernardo do Campo, a gente vai estar aqui em Templo de Salomão, bem do ladinho do templo, a gente se reúne aqui aos sábados, 16 horas, na Avenida Celso Garcia, 499, tá aí a galera, para que você possa se juntar também, tá bom? Sai daí, a gente já volta já para conversar com o Fábio, que está aqui com a gente hoje, que também é Zona Sul, né? Aliás, você é coordenador do Força Jovem. Sim, senhor. Faz reuniões do Força Jovem lá, aonde? Palilheiros. A gente vai conhecer a história dele daqui a pouquinho, sai daí não. O futuro está às portas. E uma coisa é certa, ele reserva grandes oportunidades para aqueles que o esperam.
A constante transformação do mundo tem exigido cada vez mais o investimento em conhecimento. A busca diária pelo aperfeiçoamento profissional se tornou crucial para o crescimento da sociedade. E esse é o principal propósito do Univer Ensino: ser a ponte que você precisa para ter acesso à educação transformadora. O Univer Ensino é uma plataforma com parceria com as principais instituições de ensino do país, a fim de oferecer um espaço e condições acessíveis para você evoluir profissionalmente. Através da união com renomadas instituições, você terá acesso a cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres nas áreas de tecnologia, comunicação e marketing, educação, saúde, finanças e muitos outros. Aqui você pode realizar o seu sonho de se formar em jornalismo, ou então mergulhar no mundo do empreendedorismo e novos negócios. Ou quem sabe, tirar do papel o seu grande sonho de se formar em direito. Tudo para você crescer, inovar e se destacar. O que se estabeleceu como referência em conteúdo, agora se torna referência em ensino. Ensino transformador e de excelência. Sempre mantendo em mente o nosso maior objetivo: gerar uma transformação positiva em todas as áreas da sociedade. Acesse univerensino.com e receba os descontos das maiores universidades de todo o país. Univer Ensino, mude o rumo, faça a diferença. Vamos lá então conversar com o Fábio. Quantos anos, Fábio, hoje? 25, bispo. 25. E aí, você é lá de Zona Sul, Zona Sul. Né? Cresceu na igreja ou não? Ou veio depois? Não sou bispo. Eu cresci no lado da minha família, cresci com meu pai e com minha mãe, com 4 irmãos, com 5. E vendo aquela situação, meu pai e minha mãe, mesmo meu pai, ele bebia muito. E quando ele chegava em casa, ele batia na minha mãe, quebrava as coisas dentro de casa. E eu e meus irmãos, vendo aquela situação, a gente via, poxa, eu quero sair de casa, porque a gente não estava aguentando mais. Vendo aquela situação, ficava muito chato. Minha irmã chorando, eu ali no canto ali da cama, e vendo meu pai gritando, minha mãe gritando. As pessoas que moravam do lado da minha casa, que eram meus parentes, iam lá separar. Então era uma situação que a gente vivia, mas muito, muito derrotado. A gente passava, às vezes, sem comer, que não tinha nada dentro de casa. Então, a gente vendo a situação, a gente saía pra rua. Saía pra rua, eu e os meus irmãos. Vivendo na rua com aqueles que falavam que eram meus amigos, mas não era. E eu saindo de casa, eu conhecia as bebidas com meus amigos. E eu ia sendo influenciado por eles. Alguns me chamavam, vamos beber ali, aí eu ia. Vamos pra uma festa ali, aí eu ia. Uhum. E quando eu chegava em casa, minha mãe e meu pai brigando de novo. Fui naquela situação, meu pai bebendo, minha mãe ali não aceitava. Mas eu não aceitava aquilo dali, então eu vou sair. Eu vou beber também. Ficava com meninas, bebia, ia pra festa, fumava narguilé. Ficava ali bêbado na rua, junto com aqueles que me influenciavam para ir para beber. E chegava em casa, bispo, já deitava na cama, não queria nem dar satisfação pro meu pai. Porque para mim mesmo, para que eles vão ficar sabendo de mim? Eles nem sabem de mim, ele nem sabe dos meus irmãos. Então, eu vivia assim. Vivia indo para as festas, para as baladas, com aqueles que falaram que eram meus amigos, mas não era. Então, tu era o famoso... Famoso, otário. Otário, esse mesmo, isso. Como fala lá no Rio. Isso. Famoso otário. Ficava lá com eles e não estavam nem aí pra você. Nem aí, bicho, nem aí. Aí, ficava, tal... Aí chegava em casa um vazio, bispo. Deitava a cabeça no travesseiro, um vazio enorme dentro de mim. Um vazio mesmo. Quanto mais eu bebia, no outro dia, quando eu chegava em casa, um vazio enorme. Então, eu queria ver aonde eu preenchia aquele vazio. Na bebida ou no narguilé, eu ficava com uma menina ou outra ali e não preenchia aquele vazio. Foi aí que então, o meu irmão que começou na igreja, ele me chamou. Mas de início eu não fui. Ele me chamava uma quarta-feira e falava, eu vou. Dava um pelé nele e não ia. Numa sexta-feira ele me chamou, dava um pelé nele e não ia. No Força Jovem então ele me chamava, eu não ia. Falei, não quero saber de Força Jovem não, deixa eu aqui. Aí teve uma quarta-feira que ele me chamou. Eu tava bebendo também, junto com o pessoal da rua.
E ele me chamou, vamos lá. Eu tava de boné vermelho da Ferrari, com uma blusa cinza, uma calça. E falei, beleza, eu vou. Aí eu fui e vi ele. E daí então, uma palavra que o pastor falou. Se você se entregar, hoje pode ser sua última chance. Falei, tá bom então. Se isso está falando, eu vou me entregar. Mas não foi de imediato, então. Porque ainda eu estava com as amizades antigas lá. E vivendo isso, eu falava, caramba, isso não me preenchia bebidas. Eu dentro, indo para a igreja, começando, estava dando ali um sinal já para me mudar de vida. Eu fui relutando com isso. Mas foi um dia então, numa quarta-feira novamente, eu tomei uma decisão. Falei, não, é hoje. Hoje. Porque não aguento viver mais assim. Então, vivendo também aquela situação da minha família, vivendo dentro de casa, brigando, quebrando as coisas. Falar, não, tem que mudar, eu tenho que mudar. Começando comigo primeiramente. Foi daí então, eu ouvi um pastor falando, se você se entregar agora aqui, Deus já começa a fazer um processo na sua vida. Foi daí então, bispo, eu já me entreguei. Então, eu quero tirar esse vazio, eu quero tirar essa mãos amizades, eu quero parar de beber, eu quero parar de fumar narguilé. E parou? Você parou de fazer as coisas? Graças a Deus, bispo. Graças a Deus. Então, a partir dali, você parou mesmo? Sim, parei mesmo. Parei de ver também pornografia, também as amizades me mostrou isso. Aí eu parei. Falei, não, isso tá me fazendo muito, mas muito mal. Parei de beber, fumar narguilé, ficar com menino, pornografia. Comecei, então, me batizei nas águas. Foi uma luta também, porque o pastor falava, você tem que se entregar, mas primeiro você tem que se entregar, você tem que morrer a velha criatura. Falei, caramba, então tem que deixar tudo isso que eu fazia antes. Foi uma batalha total, mas eu consegui. Quando eu me entreguei, eu falei, agora vai nascer um novo Fábio. O Fábio de antes vai morrer. E diante então um Fábio novo vai nascer. Dali, bispo, eu comecei, me batizei nas águas, ali na igreja. Fui lutando para ter meu encontro com Deus e o Espírito Santo. Porque não aceitava mais, bispo. Tá, me batizei nas águas, mas eu queria dar um passo, ter o Espírito Santo, para que eu vinha ser selado por ele, selado. Daí então fui buscando, fazendo jejum, orando, estando ali na igreja, lendo a Bíblia, lendo os livros. Dali em diante, eu fui batizar com o Espírito Santo. E um detalhe, bispo, eu fui batizar com o Espírito Santo um dia antes do jejum de Daniel. Um dia antes do jejum de Daniel, que foi tão forte que foi no sábado de manhã, que o jejum ia começar no domingo. Aí eu fui batizar com o Espírito Santo e... O que mudou em você depois desse dia aí? Minhas atitudes. Eu era com a minha mãe, com meu pai, não dava satisfação nenhuma para eles. Aí, quando eu fui batizar com o Espírito Santo, eu já comecei a ter mais responsabilidade. Minha mente mudou, não pensava aquilo que era antes, eu pensava diferente. Não, agora eu tenho que ser a própria diferença dentro de casa. Para o meu pai e minha mãe ver que eu mudei. Dali em diante eu mostrei para eles que estava dentro de mim, que era o Espírito Santo. Ter paz, alegria, tranquilidade. Mostrei isso para eles e eles viram minha mudança como o antes e o depois. Daí em diante, eles viram minha mudança. Já comecei ali o processo para que eles venham também mudar também. E eles viram ali a minha mudança realmente. Aquele Fábio... Foi aí que eles vieram para a igreja também? Começaram a pegar firme? Começaram também a pegar firme. Então hoje quem está na igreja da sua família? Todo mundo? Todo mundo. Tenho meus irmãos que são obreiros, minha irmã que é casada, tem um filho, minha mãe está na igreja, graças a Deus. Meu pai está vindo na igreja, graças a Deus também. Agora a casa é uma paz, então. Sim, senhor. Você trabalha, estuda, está fazendo o quê? Eu trabalho, bispo. Eu trabalho na área da metalúrgica, a gente produz eletrodo, que envia para os outros países. E graças a Deus, pela misericórdia, eu sou obreiro. E também engajando também para ir para a obra também no altar. Você quer isso mesmo? Sim, senhor. Tem disposição? Disposição total. Olha lá, meu camarada. Sim, não é senhor. moleza não, hein? Não, senhor. É ligado. Então você vê, né? A transformação que acontece quando a pessoa recebe o Espírito Santo. E é isso que a gente quer. Essa semana, última semana do jejum de Daniel, foque nisso. Se você não conhece a Deus ainda, não tem o Espírito Santo, então busque. Ah, mas eu não comecei o jejum de Daniel desde o começo. Eu posso entrar agora? Pode. Agora. Comece a fazer agora. Esteja com a gente o maior número de reuniões essa semana. Esteja com a gente. Participe. Você não tem nada a perder. Só tem a ganhar. Tá bom? Fica aí o convite para vocês. A gente vai ficando por aqui. Como eu falei, sábado, 4 horas da tarde, a gente vai estar aqui na Avenida Celso Garcia, 499 aqui no Brás,
com a galera do Templo de Salomão, você está vendo o esquenta aí. E eu deixo você com mais um testemunho do jejum de Daniel. Aliás, a história da Pamela, aqui, que está junto com a gente no Templo de Salomão, vai falar um pouquinho sobre como que ela recebeu o Espírito Santo. Tá bom? Deus abençoe vocês, tá? Até a próxima. Obrigado, Milena. Obrigado, Fábio. Dá tchau pra eles lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Pamela, eu tenho 26 anos. E como a maioria dos jovens, hoje em dia, né, eu cresci na Igreja Universal através da minha mãe, que ela frequentava, então ela sempre me trazia. Mas aos 13 anos de idade, meus pais me mudaram de escola. E nessa nova escola eu conheci pessoas, né, tive novas amizades que começaram a me influenciar. Nessa escola, o pessoal costumava sair para beber, para churrasco, para festas, para baladas, enfim. E aí, a partir dessa influência dessas amizades, eu tive curiosidade de conhecer as coisas do mundo. Então foi onde eu comecei a sair com eles, com essas minhas amigas. Comecei a ir para balada, para churrascos, para as festas. E aí foi onde eu comecei com a bebida. Isso tudo escondido dos meus pais. Então, para mim sair com essas amizades, eu mentia para os meus pais, falava que ia no shopping, que ia na casa de uma amiga, mas tudo errado, né? Eu já estava indo para as festas, para as baladas, e foi ali que eu experimentei a bebida. Da bebida, aos 15 anos, eu comecei a usar droga. Foi onde eu experimentei a maconha. E dali eu não parei mais. Da maconha eu comecei a lançar perfume, comecei a beber ainda mais, usar bala, doce, todos esses entorpecentes. Com 15 anos eu conheci o meu ex-namorado, onde eu sofri bastante nesse relacionamento, com indas e vindas, muitas traições, mentiras, brigas. E isso foi cada vez mais acarretando um vazio dentro de mim. E vivendo nessas festas, nessas baladas, com muita bebida, usando muitas drogas, chegou um ponto que eu não me reconheci. Onde eu fiquei muito louca e eu acabei passando muito mal. Tive que ser levada para ambulatórios, tomar soro na veia, medicação na veia. E aquilo ali foi uma vergonha, né? Porque depois, isso foi o comentário. Eu virei o comentário e minhas amigas da época, né, falavam assim, você passou muita vergonha, você passou fora do normal. E aquilo ali ia me deixando mais triste, né? Porque eu ficava com vergonha daquela situação. Coisas que eu não lembrava que eu tinha feito e elas me falaram que eu fiz. Então, desde arrumar briga, confusões, beber, falar o que não deveria, fazer o que não deveria, dançar da forma que não era para dançar. Tudo isso elas me falavam depois, só que eu não lembrava, né, do que eu tinha feito. Então, isso era muito vergonhoso. Aos 18 anos, eu fui diagnosticada com depressão por conta do meu comportamento, né? Meus pais acharam estranho. Por conta desse relacionamento. Como era marcado de indas e vindas, então teve uma vez que a gente terminou. E aí, nesse período, eu fiquei bem depressiva, ficava dentro de casa, não queria sair do meu quarto. E também o meu comportamento de rebeldia com os meus pais. Tudo isso, meus pais, eles começaram a estranhar o meu comportamento, né? E ver que aquilo que eles me ensinaram, eu não estava colocando em prática, estava fazendo tudo ao contrário. E aí foi onde eles acharam melhor eu ir num psicólogo, né? No psiquiatra eles me levaram. E na primeira consulta eles diagnosticaram eu com depressão. Comecei a tomar uma medicação, mas eu não vi efeito algum. Muito pelo contrário, eu ficava pior ainda dentro do meu quarto. E aí foi onde eu decidi parar de tomar essa medicação e voltei a ir para as baladas, para as festas, com aquelas amizades que eu já tinha, né? Então, todo final de semana eu não parava mais em casa. Durante a semana também eu comecei a frequentar festas, bares. E foi assim que eu fui chegando no meu fundo de poço. Nada preenchia aquele vazio dentro de mim. Então eu continuava depressiva, eu continuava nas redes sociais mostrando que eu estava feliz, alegre, rodeada de pessoas, amigas. Mas na verdade, quando eu ia dormir, todos os pensamentos ruins vinham na minha mente. Você não presta, você não vai conseguir mudar, você é um desgosto para os seus pais, se mata, você é imprestável, você não vai conseguir. Então tudo aquilo vinha
na minha mente. E até que eu cheguei no meu fundo de poço. Eu marquei uma viagem com umas amigas e eu pedi permissão pro meu pai para viajar, para fazer essa viagem, e ele não deixou. E mesmo assim, eu enfrentei os meus pais, falei, vou sim, vou mostrar que eu vou. Simplesmente fiz minhas malas, fui com elas, e aí chegando lá no Rio de Janeiro, eu me dei uma foto e falei, olha, cheguei. E aquilo ali causou muito desgosto nos meus pais, muita tristeza. Eles já não sabiam mais o que fazer comigo. E aí foi onde, nessa viagem, eu usei muita droga, bebi muito, fiz muitas coisas erradas, né? Como eu tive esse relacionamento que eu sofri muito, então eu ia para as baladas, para as festas, para ficar com outras pessoas, conhecer outras pessoas, na intenção de me preencher, né? Preencher o vazio ali que havia dentro de mim, mas sem sucesso. Nada daquilo preenchia o meu vazio, muito pelo contrário, me causava ainda mais frustração, mais desânimo, né? Mais vontade de me suicidar. Porque vinha muito isso na minha cabeça, você não vai conseguir, então se mata. Porque olha só o que você tá fazendo com a sua vida e com os seus pais. A minha mãe, ela nunca negou nada pra mim e pros meus irmãos. E eu acho que ela não negava com esse pensamento de suprir tudo que eu pedia para que eu pudesse talvez melhorar o meu comportamento. Mas muito pelo contrário. Então eu viajei para fora do Brasil, para os Estados Unidos, Argentina, para dentro do Brasil. Minha mãe sempre me dava o último celular, tudo que eu pedia, assim, minha mãe me dava. E aí foi quando eu voltei dessa viagem, cheguei em casa, achei que eu ia apanhar, né? Porque meu pai, ele me corrigia dessa forma. E aí foi quando meus pais me deram um silêncio. Então, quando eles me deram um silêncio, aquilo ali doeu mais do que se eu tivesse tomado um tapa. E aí foi quando eu comecei a refletir, parei e comecei a lembrar de quando eu vinha na igreja. Meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Me ajuda. Eu vou tentar pela última vez, se é a solução pra mim. Então, o Senhor vai me ajudar. E foi assim que eu voltei a frequentar a igreja. E foi assim que eu cheguei na igreja. Lembrei de tudo que eu ouvia quando eu vinha com a minha mãe e decidi voltar para praticar de fato de verdade, né? Tudo que eu ouvia no passado que eu não praticava. Então, vindo das reuniões, vinha muitos pensamentos de que eu não iria conseguir, que eu já tinha tentado uma vez e não tinha conseguido. Mas mesmo assim, eu não deixei aqueles pensamentos fazerem eu mudar a minha decisão. E aí eu cheguei no final do ano, mais ou menos em novembro, eu cheguei e comecei a praticar tudo que de fato vinha do altar. Então o que o homem de Deus falava eu colocava em prática. E comecei a obedecer. Foi onde eu tomei a decisão de abandonar as velhas amizades, me afastar. Não porque eu me achava superior a elas, mas porque eu sabia que aquilo me influenciava a fazer aquilo que eu sempre fazia. Só que ali, como eu queria fazer algo diferente, né? Então eu tive que me afastar. Então eu me afastei das amizades, eu abandonei os vícios, né? Parei porque eu já fumava muito cigarro, parei com as drogas, com a bebida. Tudo isso eu fui tomando decisões e tomando atitudes para que de fato eu pudesse chamar a atenção de Deus e mostrar para Deus que eu queria de fato ter o Espírito Santo, receber Ele dentro de mim. E comecei a obedecer, porque eu sabia também, né, porque eu ouvi uma palavra que veio do altar, dizendo que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu teria um prazo de validade dentro da igreja. E eu não queria voltar mais para aquela vida que eu tinha. Então foi onde eu de fato comecei a obedecer. E aí chegou dezembro, na Fogueira Santa, ali eu dei o meu tudo para Deus em prol do Espírito Santo. Eu não queria a vida financeira, não queria a vida amorosa naquele momento, não busquei por nada disso, e sim pelo meu espiritual, porque eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu voltaria para aquela vida que eu tinha e talvez eu não teria mais uma oportunidade. Então, foquei de fato no meu espiritual, em receber o Espírito Santo e sacrifiquei. Dei o meu tudo no altar e me batizei nas águas. Ali eu decidi de fato, de verdade, enterrar aquela velha criatura e começar uma nova vida. Então, eu vinha mais para a igreja, eu lia a Bíblia, lia livros que me ajudavam a entender mais sobre a fé, como praticar. E foi quando teve uma vigília do Espírito Santo no meio do jejum de Daniel. E falei, meu Deus, eu já fiz tudo que o Senhor me pediu.
agora é com o Senhor. Porque tudo que o Senhor me pediu, eu fiz, eu obedeci. Eu sacrifiquei amizades, o meu ex-relacionamento, porque o meu ex-namorado ainda veio atrás de mim. Mesmo assim, eu sacrifiquei. Eu sabia que não era da vontade de Deus. Drogas, bebidas, tudo eu abandonei. Pedi perdão pro meu pai. Então, tudo que havia dentro de mim que pudesse impedir de eu receber o Espírito Santo, eu obedeci. E então, agora seria com Deus. E foi assim que eu cheguei nessa vigília, determinada a não sair dela sem o Espírito Santo. Porque eu falava para Deus, meu Deus, se o Senhor não descer dentro de mim, se o Senhor não vier morar aqui dentro de mim, eu não sei o que pode acontecer comigo. Porque eu já vim de uma vida totalmente errada, totalmente louca, e eu não sei mais o que pode acontecer. Então, preciso que o Senhor venha morar aqui dentro de mim. E foi assim que eu cheguei nessa vigília. E durante a vigília, na busca pelo Espírito Santo, ali eu fui batizada. Aí tudo mudou. Não do lado de fora, mas dentro de mim. Ali eu recebi a paz que eu tanto procurava. Ali eu recebi a verdadeira alegria. A minha mente mudou, foi transformada. E aquilo que eu recebi, eu queria passar para as outras pessoas. E dizer que se eu conseguisse, a minha vida ali havia mudado dentro, não fora ainda, então a vida das outras pessoas também poderiam mudar. Então eu entendi o meu valor. Eu entendi que dali em diante eu não estaria mais sozinha, independente do que fosse acontecer. Deus, ele estava ali comigo, me guiando, me mostrando qual era a vontade dele, o caminho dele para minha vida. E foi assim que eu fui completa. Aquela paz, aquele vazio que eu tanto procurei preencher no mundo, eu só encontrei quando eu recebi o Espírito Santo. E quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive o desejo de passar aquilo que eu recebi para outras pessoas. Foi quando eu entrei nos grupos da igreja, que me apresentaram formas de ganhar almas, evangelizando, através de ação social. Então isso me ajudou bastante também a evoluir no meu espiritual. E hoje, na Força Jovem, foi onde eu também fui muito ajudada a crescer espiritualmente, a amadurecer, porque eu passei por outras situações na minha vida que mesmo já tendo o Espírito Santo, eu precisava de pessoas ao meu lado que pudessem me ajudar a superar aqueles momentos difíceis que eu enfrentei. E também aqui na Força Jovem encontrei o meu marido, hoje nós estamos casados, ajudando outras pessoas que um dia passaram por aquilo que eu passei. E juntos hoje fazemos parte do projeto HELP, na qual ajudamos pessoas que sofrem com automutilação, depressão, crise de ansiedade. Tudo aquilo que nós já superamos, a gente passa para essas pessoas, para esses jovens, que é possível eles também superarem e vencer esse problema. E você, jovem, que está passando pelo mesmo que eu passei há 10 anos atrás, você que se identifica, você que tem sofrido com algum problema, com a automutilação, com a depressão, com vícios, você que percebe que está rodeado de pessoas que fingem querer te ajudar, mas por trás só desejam o seu mal. Venha fazer parte da Força Jovem, vem conhecer esse trabalho, esse projeto, que eu tenho certeza que aqui você vai receber a ajuda necessária, os amigos de verdade, você vai conseguir mudar essa sua situação. Então venha fazer parte da Força Jovem Universal. Estamos mais juntos do que nunca.